Bom dia, gente. Muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que, se você não passou, primeiro que você não está vivo, né? Todo homem já passou por mais ou por menos questões e tentações na área sexual, e principalmente na questão de se manter puro, principalmente para os salvos em Cristo Jesus, se manter puros nessa área. Esse é o grande desafio. Nessa chamada aqui, eu quis destacar essa frase, que todos nós fomos chamados a uma vida de pureza, só que tem um complemento: dependência do Senhor. Porque por si só, sinto te dizer, você não vai conseguir. Por mais banho frio que você tome, por mais, como alguns do passado, até falar, quando leu aquele texto, um santo do passado, se o teu braço te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu olho arranca fora, teve um servo do passado que fez isso, mas não resolveu nada, né? Porque a questão está na nossa mente. Peço, Ricardo, apaga a luz aqui, eu quero passar um vídeo para vocês. Olá, dinâmicos, aqui é o Henrique e esse é com certeza um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque vamos falar de um vício que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, a pornografia. E pode acreditar, esse vício envolve muito mais do que apenas querer ver vídeos e fotos de nudez. Ele tem uma conexão profunda com o nosso processo de aprendizagem e os produtos químicos em nosso cérebro. A forma com que o seu cérebro reage a essa prática é muito mais complicada do que você pensa. Nesse vídeo, o intuito não é tratar dos aspectos morais por trás dessa prática, mas sim te mostrar o impacto que esse vício tem no seu cérebro, na sua motivação e na sua vida. Se esse conteúdo de alguma forma lhe for útil, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos semanais. Bom, não é novidade para ninguém que o consumo de material sexual só tenha aumentado nos últimos anos. Isso pode ser devido ao aumento do acesso às tecnologias e à internet. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% destes são homens. Por outro lado, ao passo que o consumo de material pornográfico cresce, o número de pesquisas que mostram disfunções cerebrais causadas pelo vício neste tipo de material também tem crescido. Então, o que acontece em seu cérebro quando você faz uso da pornografia? Quando experimentamos estímulos altamente estimulantes, como o uso da pornografia, o nível de dopamina em nosso cérebro aumenta. Isso é uma novidade para o nosso cérebro, e é aí que os problemas começam. Estamos programados para nos sentirmos atraídos por experiências novas, e os neuroquímicos de prazer no cérebro respondem à medida que nos envolvemos, e podemos inclusive superestimular a nós mesmos. É quando vamos além da ativação normal do prazer. E uma vez que essa superestimulação é mantida, nosso cérebro se adapta para encontrar um nível de tolerância. O que antes era uma superestimulação torna-se então um novo normal. O cérebro começa a produzir menos substâncias neuroquímicas prazerosas em resposta ao mesmo estímulo. Então, mais de um estímulo é necessário para recriar a antiga sensação de prazer. E quando não recebemos o estímulo que queríamos, os desejos surgem e o comportamento, neste caso o uso de pornografia, pode aumentar para compensar. Uma outra mudança cerebral é a dessensibilização. Assim que o sistema de recompensa normal do cérebro é bombardeado com altos níveis de dopamina, ele começa a desligar-se. Os neurônios receptores de dopamina desligam seus receptores para protegê-los contra a superestimulação, mas o neurônio emissor continua enviando. O resultado é um esgotamento da dopamina e também uma não resposta à dopamina. Quando isso ocorre, você se sente mal. É difícil sentir prazer. Infelizmente, a única coisa que pode liberar dopamina extra para que você se sinta bem é o uso crescente de pornografia. O seu cérebro agora tem uma armadilha contra você mesmo embutida. O desejo por dopamina é tão forte que pode superar os mecanismos de defesa do nosso corpo contra a realização de comportamentos não recompensadores. Isso explica o porquê muitas pessoas continuam a assistir pornografia, mesmo sabendo que é algo prejudicial e errado do ponto de vista moral. Em termos simples, no momento em que você para de alimentar seu cérebro com esse conteúdo, a dopamina também para, e é aí que você tem um processo parecido com o da abstinência a drogas.
Nesse processo de desintoxicação da pornografia, você poderá ter várias disfunções sexuais e distúrbios de saúde mental. Consumidores compulsivos de pornografia relataram sintomas depressivos mais elevados e geralmente menor qualidade de vida em comparação com aqueles que não consomem pornografia. Pessoas que se identificaram como tendo comportamentos sexuais compulsivos mostraram mais reatividade no cérebro em comparação com aquelas que se identificaram como não compulsivas. Assim, ver pornografia, especialmente quando se torna compulsível por natureza, ativa as mesmas redes cerebrais subjacentes que o álcool e outras drogas mais pesadas. Existe uma forte ligação entre o vício em pornografia e a saúde mental. O vício está ligado à depressão, raiva e ansiedade. Quando você se torna autoconsciente de sua natureza viciante, a sensação de estar fora de controle causa uma grande quantidade de sofrimento mental. Pode fazer uma pessoa se trancar em seu mundo particular e evitar todos os eventos, reuniões sociais e contato com pessoas. Isso é resultado da ansiedade social. Em palavras simples, ansiedade social é sentir-se desconfortável perto de outras pessoas. As pessoas que passam por isso podem sentir que realmente não tem muito a acrescentar às conversas. A pornografia e o vício em pornografia podem causar preconceito social pelos seguintes motivos. Isso cria uma sensação de desconforto constante. A maioria dos viciados evita falar abertamente sobre seu vício. Como resultado, a vida diária é obstruída por uma sensação contínua de mal-estar. 58% dos viciados em pornografia em todo o mundo foram diagnosticados com depressão, de acordo com os dados coletados pelo Instituto Salk. Pessoas com vício em pornografia ou qualquer tipo de vício semelhante costumam usar seus vícios como uma fuga temporária de seus sentimentos, especialmente sentimentos negativos, como a raiva, tristeza, solidão e até o tédio. Esse hábito pode facilmente levar a casos graves de depressão. O vício desconecta você da sociedade. Quanto mais fundo você mergulha em um vício, mais fraca fica sua conexão com os amigos e família. Como seres sociais, estamos programados para ter relacionamentos e construir conexões com as pessoas ao nosso redor. O vício rouba isso de você. O estudo afirma que 1 em cada 4 viciados admitiu se sentir solitário. O aumento do uso da pornografia dá origem à solidão. E a solidão, por sua vez, leva ao aumento do uso da pornografia. É um ciclo que leva cada vez mais para o fundo do poço. Assistir pornografia tem sido associado a uma série de problemas para os indivíduos e para a sociedade em geral. Isso sem mencionar os problemas físicos causados por esse vício, como a disfunção erétil, por exemplo. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para se livrar desse vício? Primeiramente, você deve entender que é um problema e decidir livrar-se dele. Ninguém decidirá isso por você. Aceitar que este é um problema que tem prejudicado seriamente sua vida e dos que estão ao seu lado é um ato de bravura. Seja forte e tome a decisão de mudar. Se você já tomou a decisão de mudar, busque a ajuda de alguém que possa te escutar e te ajudar. Ocupe seu tempo, saia do seu ambiente do dia a dia e mantenha-se ocupado com novos cursos, um novo esporte ou passeio com os amigos. Dessa maneira, você não terá tempo para pensar no seu vício. E por fim, livre-se de qualquer gatilho que te faça consumir pornografia. Busque revistas, vídeos e todo material que tenha relação com a pornografia. Queime-os, rasgue-os ou coloque barreiras na internet que não te possibilitem chegar a esses materiais. E lembre-se, dependendo da sua situação atual, você precisará buscar ajuda médica e psicológica para combater esse mal, que destrói vidas, famílias e sonhos. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Muito bem. Alguns de vocês já assistiram esse vídeo que eu passei na outra turma. A aula não é igual a da outra turma que eu passei, tá? Tem algumas mudanças aí nesse contexto. Mas nós podemos ver por esse vídeo, ele não é tão atual, mas o assunto é bem atual. Os dados talvez tenham alguma mudança, mas quando nós olhamos, né, é mais do que simplesmente ver uma foto, uma imagem de uma mulher nua ou seminua. É mais do que isso. O que causa no cérebro é algo bem complicado. Causa nível de dependência como se fosse de droga a pornografia. É lógico, o vídeo ele não tem a proposta, ou esse autor não tem a proposta de tratar aspectos morais, como ele falou, mas nós vamos tratar com aspectos bíblicos, de como a gente pode. Alguma daquelas soluções que ele deu, eu vou passar por elas, mas são soluções externas. Soluções externas ajudam,
mas não resolvem o problema, tá? E aí uma pergunta que eu tenho para vocês, né? Por exemplo, você deixaria hoje facilmente sua esposa, seu filho, abrir as suas abas do computador e olhar tudo que está lá no seu histórico sem você apagar? Poderia deixar aberto lá e falar assim, ó, tá acesso livre. A senha do seu celular é a senha que a sua esposa tem também, ou você tem? Ou se você é filho, seu pai e vice-versa? Você tem essa liberdade ou essa confiança que isso vai acontecer? Por que também tem tanto tabu e tanta dificuldade de falar do assunto sobre sexo? Nós, em especial, os homens, não conversamos sobre isso. Eu ainda não vi, já estou com bem velho, né? Menos que o Lucas aqui, mas estou bem velho. Não vi alguém... Não, você é um jovem, né? Não vi ainda um homem chegar para você, encostar e falar assim, olha, você poderia me ajudar? Que eu estou com um problema de pornografia. Normalmente ele vem arrastado, como se fosse por uma coleira mesmo, pela esposa, que traz ele e fala assim, ah, o sem vergonha estava na internet vendo coisa que não devia. Você entendeu? Ou alguém descobre. Por quê? Se a gente tem tanta facilidade de falar, como nós estávamos orando aqui, pela semana, pelo dia de trabalho. Porque existe um tabu, porque se eu falar desse assunto, esse assunto é mais pecaminoso que outro. Não, pecado é pecado. Né? Porque nós temos também um problema de distorção. Distorção sobre o sexo que é apresentado nesses grupos aqui que a gente viu, da internet, das coisas, e o sexo os impulsos sexuais que foram dados pelo Senhor. Que foi dado de forma boa e santa. E é isso que nós vamos trabalhar hoje também. E também nós vimos um pouquinho nesse vídeo a dimensão desse problema. Eu creio que agravou muito o fato da pandemia, quando muitos tiveram que trabalhar de casa e não tiveram um convívio no ambiente de trabalho e ficaram ele e o computador. E o modo de se aliviar foi o quê? Vendo lixo na internet. Também ajudou. Mas também, na minha época, não tinha computador, a gente fazia de tudo para ter acesso a essas porcarias. Você ia de forma escondida numa banca de jornal, comprar uma revista. Eu estava lendo um autor esses dias que ele fala justamente isso. Ele fala assim, a primeira vez que eu fui pegar uma revista pornográfica, eu entrei numa loja de conveniência americana, assim, num posto, peguei e falei, puxa, eu preciso esconder ela debaixo do jornal, com cuidado, levar até o caixa, torcer para trocar o caixa e não ser uma mulher ali, pagar com... Essa foi a primeira vez. A segunda, ele já não usou o jornal para esconder. A terceira, ele estava facilmente levando e assim vai. É isso que acontece. Vai, de certa forma, se desinibindo e vai mergulhando. Mapeando um pouquinho esse problema, eu vou dizer um pouquinho dos números. A indústria da pornografia fatura mais do que Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple e Netflix juntas. Juntas, não é separado. Tá? 47% de quem navega na internet vê pornografias. Então, dessa classe aqui, tomara que não seja vocês, mas 47% tem acesso à pornografia. É lançado 13 mil filmes por ano. 25 vezes mais do que Hollywood lança. O mercado de pornografia lançado. 20% dos conteúdos pornográficos tem envolvido criança. Pedofilia. Você fala, mas que coisa absurda. Não, normalmente começa com pequeno e esse grau vai aumentando até chegar à pedofilia, infelizmente. 28 mil pessoas veem pornografia por segundo, dados da internet. 93% dos meninos foram expostos antes dos 18. Alguns dizem que começa a ser exposto à pornografia com 12 anos. Então você, pai, fique esperto com seu filho. Porque ele vai ver cedo pornografia. E nós somos medalha de bronze no consumo de pornografia no mundo. Olha que beleza. E quando você vai acessar esses dados, tem uns gaiatos que falam assim, vamos lá pessoal, vamos tentar ser o primeiro lugar. Né? E não sabe o que está acontecendo. Então esse é um relato. Há um mapa também relatar, um homem fez um mapa
sobre até 2032, o que pode acontecer. O tamanho hoje é de 58,4 bilhões no mercado de 22. Em 32 eles estão falando em 96 bilhões a indústria da pornografia vai faturar. Gente, é uma coisa assim absurda. Esses dados são de um site que está aqui embaixo, né? Então, quando você olha isso, mapeando todo esse problema, né, e agora entrando mais na área que nos importa, que é a área, o que a Bíblia fala sobre isso, uma das primeiras coisas que as Escrituras apresentam, antes de chegar nas Escrituras, é uma deturpação sexual. Pornografia é uma fraude. É uma fraude. Fraude em que sentido? Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 5, quem pode pegar Efésios 5, 31 e 32? Qual é o projeto ali? Efésios 5, 31 a 32. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da Igreja. Isso. Quando a gente olha isso, esse texto é um dos textos supraculturais. Esse texto, a primeira vez que ele é citado, é em Gênesis. Quando o Senhor fala, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem ali e mulher não tinham pai e mãe, mas Deus já dá um conceito que é para varrer todas as Escrituras. O Senhor Jesus, em Mateus 19, usa esse mesmo conceito quando ele fala sobre o adultério e fala que não é assim desde o princípio. O princípio é o quê? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa aqui, e ele acrescenta algo mais. Acrescenta que esse é um mistério ou algo assim tão forte, tão importante, que é comparado à união de Cristo com a igreja. Agora, como é que pode-se usar a união de Cristo com a igreja, pensando no casamento? É lógico que talvez alguns de vocês aqui sejam solteiros e alguns talvez vão ficar solteiros. Como lidar com essa questão da área sexual? Podemos conversar disso. Porque é o mesmo modelo que tem para você casado, é o modelo que tem para você solteiro. Mas essa fraude, ela tem vários aspectos. Então, a fraude sexual, por exemplo, quando se pensa no homossexualismo, tem uma unidade, mas não tem diversidade. Porque precisa ser um homem ou uma mulher nesse texto. Quando você pensa em imoralidades de modo geral, fala de uma unidade, mas não tem aliança. Quando a pessoa, de fato, vai ter uma traição conjugal. Quando você pensa de masturbação, o que é? É falta de unidade e falta de diversidade. Não tem um outro sexo envolvido na história, só na mente da pessoa. A pornografia, ela só visa explorar quem faz e quem usa. O ficar, que é muito exposto hoje em todas as rodinhas de grupos de pessoas, é uma exploração sem compromisso nenhum. As pessoas só se exploram. E bestialidade é diversidade, mas sem unidade. Então você tem esses aspectos que a deturpação sexual é um problema, por quê? Ela é uma fraude ao princípio que Deus colocou, o princípio que Deus estabeleceu para o sexo. Um outro problema também que nós podemos ver é uma deturpação sexual, é um processo erosivo. O Salmo 42:7 diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente olha isso, ele vai aumentando cada vez mais. Tive uma experiência de tentar ajudar um homem que chegou via sala de oração nossa. Ele chegou aqui desesperado, falando que membros do PCC queriam matá-lo. Aí eu convidei ele para conversar e orar, ver qual era o problema. O problema é que ele foi na academia, tá? E ele, na sua faixa dos seus 65 anos, tinha uma jovem, talvez de uns 19, 20 anos, e ele apalpou a jovem. Só que a jovem era sobrinha de um dono de uma boca de fumo do tráfico. E a jovem falou para o papai. E o papai falou para o titio. E o titio foi na casa do homem. Ele falou assim, você pega as suas coisas,
sai da sua casa, some, porque se eu ver você naquela casa, eu vou te matar. E o homem estava desesperado. Ele saiu da casa dele e um dia ele voltou para pegar outras coisas na casa dele. A casa dele estava sendo vigiada. Deu maior briga, apanhou pra caramba, bateu, levou, né? Mas falou, e se você não sair? Aí depois a esposa veio. Agora eu tive que tratar a esposa, e a esposa chegando. O meu neto avisou ele, vô, para de ver pornografia na televisão, isso faz mal. E aí ele foi para as vias de fato com a garota, né? Tava só no apalpar por enquanto. Mas ela falou, agora eu tenho que vender minha casinha, com tanto sacrifício, vou ter para outro lugar que eu não quero por causa do que ele fez. Então você está vendo, um abismo puxa o outro, não foi só olhar, ou no caso dele, ia mais além que aquela garota. Está envolvendo, ele teve que sair da casa dele, a senhora esposa dele, já uma senhora também na faixa dos 60 e poucos, tem que vender a casa que ela gostava tanto, e ela falava assim, mas pastor, eu gosto tanto de cuidar das minhas plantas, do meu jardim, eu vou ter que sair de casa. Eu falei assim, vai, você vai ter que procurar um outro lugar para morar, porque se o pessoal passar aí e ver vocês juntos, vai matar vocês. Tá vendo como não é só uma coisinha simples? Tem um envolvimento maior. E também atinge a todos nós. Atinge a todos nós, indiscriminadamente. É adulto, é criança, é jovem, é adolescente, é idoso. O texto de 1 Coríntios 10, 12 vai dizer, aquele, pois, que julga estar firme. Ou aquele que, outras versões, pensa estar firme. Olhe para que não caia, ou cuide para que não caia. Então, nenhum dessa sala aqui pode dizer, estou incluído nessa também porque eu nessa sala, posso falar assim, não vou cair nesse pecado. É uma ilusão você falar isso. Você tem que se preparar para não cair nesse pecado. E hoje, nossa, hoje está muito fácil. Hoje está carregando na palma da sua mão. É só você dar um cliquezinho ali. Então, é um problema mapeado, né? Quais são as origens, então, desses desejos imorais? Primeira origem que tem, por isso que algumas coisas externas elas são importantes, mas não resolvem o problema. Porque muitas dessas origens estão onde? Quem lê o texto que está projetado, os dois textos ali? Pode ler na lousa, no quadro. E dizia o homem, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Da onde que saem, então, os problemas? O mundo vai oferecer, nós vamos ler já já. Mas é de dentro do coração. O Senhor Jesus está dizendo disso, é de dentro do coração que procede essas coisas. Eu já disse na outra turma que eu dei essa aula, parte dessa aula, eu não vi ainda um homem, porque eu vou tratar casos de pornografia ou imoralidade com homens. Eu não vi ainda um homem que estivesse levando a sério o seu tempo de leitura bíblica, não para bater tabela, tá? O seu tempo de oração, seu tempo de confissão de pecados, seu tempo de meditação nas Escrituras, no texto bíblico, lendo os bons livros, frequentando as oportunidades que a igreja oferece. Eu não vi ainda um homem fazendo isso e entrar na pornografia. Eu não vi. Porque sempre tem, um dos últimos casos que eu peguei, a pessoa teve uma queda lá no passado, depois ela teve uma queda e ele falou assim, eu sei o que aconteceu, ano passado eu relaxei. Estava tão preocupado com o trabalho e larguei mão do meu relacionamento com o Senhor. E eu estou falando de relacionamento, não estou falando de religiosidade. Porque você pode falar, mas eu venho todo domingo na igreja. Se é como religiosidade, esquece. É relacionamento com Deus.
Então, da onde vem tudo isso? E as palavras que ele usa para impureza, né? Uma palavra pesada, seja desejos sexuais, luxúria, vida devassa. E é também sempre colocada uma palavra forte como concupiscência, é a palavra epitomia, é desejo ardente. A única vez que essa palavra é usada de um jeito positivo foi quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: eu desejo participar da ceia com vocês, da última ceia. Foi a única vez que ela foi usada num lado positivo. Depois ela só é usada nas Escrituras inteirinha como um forte desejo negativo. Tanto é que o apóstolo Paulo fala em imundície pela concupiscência do coração, né? Pela luxúria, né? Além disso também, da onde vêm esses desejos? Das obras da carne. Aquilo que você acha que produz. Quando você pega Gálatas capítulo 5, ora, as obras da carne são conhecidas, são impureza, ou prostituição, impureza e lascívia. Ou, mais uma vez, vem a palavra lascívia para luxúria desenfreada. É o que a carne produz. É quando a gente deixa o nosso coração solto. Quando a gente deixa o nosso coração livre a pensar o que ele quer, a fazer o que ele quer. E ao invés de produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos e justos, porque é bom, justo, verdadeiro, a gente produz lixo. Aí é um problema. Aí também nós temos ainda a origem desses desejos quando a gente pensa no sistema mundano. Quem pode ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso, então o apóstolo João usa a mesma palavra aqui, a ideia de novo da concupiscência, né? Ou seja, a epitomia da carne. E é interessante porque esses três elementos que são apresentados aqui, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, foram os três que apareceram quando o Senhor Jesus é tentado em Mateus 4. Quando o Senhor Jesus é tentado em Mateus 4, é apresentado para ele esses três pedidos, ou essas três propostas oferecidas por Satanás. E aí ele rejeita todas, ele rejeita a primeira, falando da palavra de Deus. Ele rejeita a segunda, falando da palavra de Deus, mas o diabo já faz uma pergunta segundo a palavra de Deus. E a terceira, o diabo usa de fato a palavra de Deus de forma verdadeira em Mateus. Mas Jesus fala, não, só vou prostrar diante de um. Então o diabo ele é astuto. O sistema mundano que coordena aqui, vocês viram o faturamento. E o pessoal está atrás do quê? De dinheiro. Ah, não, é diversão, mas é o que está atrás? Dinheiro. Para um filho de Deus vai entrar nessa e vai ficar ruim. Vai despedaçar a vida. Além também disso, do sistema mundano te puxar para você consumir pornografia, isso daqui é tão antigo, gente, que na época das novelas ainda, na Rede Globo, que era não tinha nem os TVs, os streams da vida, não tinha nada de TV a cabo e tal, um dos diretores, numa entrevista, chegou e falou assim, eu quero ver o dia, o diretor da Rede Globo, eu quero ver um dia de novela, falou assim, eu quero ver um dia em que vai estar numa cena as pessoas beijando-se, ou se acariciando, ou fazendo sexo, e na sala está a vovó assistindo e achar isso normal. Então, por trás, tem um sistema pensando em que você está vendo. Francis Schaeffer, num dos seus livros, vai dizer que cada minuto, naquela época só tinha TV, né? TV e cinema. Ele fala, cada minuto da TV é editado. Ou seja, por trás tem um diretor. Por trás tem um plano para te entregar alguma coisa. Então, aí quando você pensa, depois foram entrevistar esse diretor, depois de quase uns 5, 6 anos, falou assim, e essa previsão que você fez? Ele, diretor, ímpio, falou assim, eu estou assustado com o que está acontecendo. Ou seja, ele abriu a porteira, todo mundo foi naquela, então você vê hoje cenas de homossexualismo na TV, nos filmes e tal, e todo mundo está assistindo lá e está tudo tranquilo, está tudo normal. Virou normal. Esse é o sistema mundano. E também por trás tem quem? Satanás, o pai da mentira, o enganador. Quem pode ler? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e
querer satisfazer seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, falta do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso, então uma das coisas que o diabo vai dizer, por ser enganador, fala, isso não faz mal. Qual é a mentira mais fácil de ser contada? Só uma olhadinha, né? Ou quando você, muitas vezes, eu estava ajudando um homem, quando ele falou assim, eu tive que sair de grupos de WhatsApp, de amigos do futebol. Por quê? Porque nessa dos amigos do futebol, o que vinha os comentários ali? Quais imagens que vinha? O que aparecia ali? E aí, quais os links que o pessoal mandava? Ah, não faz mal, é só uma olhadinha. Faz muito mal. É como se fosse um pequeno buraco numa represa. É só um buraquinho, não vai fazer mal. Conta essa história lá pro pessoal de Mariana. Só um buraquinho na represa. Né? Isso que acontece com a gente. Então nós vemos a origem. Também o texto de Tiago vai dizer, ninguém ao ser tentado. Porque muitas vezes tem uns, só uso a expressão aqui, desculpa, uns miseráveis que vêm para você e falam assim, por que Deus deixou? Né? Deus não deixou, amigo. Você abriu a porta. Né? Sou tentado por Deus, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Nós vamos trabalhar com esse texto já, lá na frente. Então aí nós temos da origem desses desejos e aí depois nós temos as consequências. Uma das primeiras consequências é quando você cede, porque até você ser cobiçado é uma coisa. Uma mulher passou insinuando para você, se oferecendo. Por exemplo, qual é o personagem bíblico que a gente tem, não vai dar para falar muito dele aqui, que foi oferecida a mulher para ele? José. José foi o primeiro caso de assédio sexual que a gente teve de um superior para um funcionário. E o que José fez? Ou ele chegou e sentou e como não, vamos conversar aqui um pouco. A mulher nua, né? Vamos conversar aqui, olha, essa vida que você está levando não é boa, tal, tá errada. Você acha que ia dar certo? Evangelizar, você acha? Né? Para com isso, né? Fugiu. Né? Então, quando a gente olha, quais são as consequências de ceder à cobiça? Romanos vai dizer, não permita que o pecado continue a dominar os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Gente, nós não somos, como a sociedade diz, meros animais, irracionais. Você é um ser humano, a imagem e a semelhança de Deus, moldado com o intelecto e moldado também com a imagem de Deus na sua vida. Porque tem muitos que vão alegar para você quando vier pedir ajuda. Ah, mas eu não consegui resistir. Mentira. A palavra certa é eu não quis resistir. Quando você vê um animal, quando ele está no cio, então eu morei do lado de uma casa que tinha uma cachorrinha que ficava no cio e tinha um cachorro de rua. Ele ficava ali o dia inteiro do lado da porta esperando a oportunidade. Por quê? Era um período do ano em que eles estão ali para procriar. E aquilo ali passa a ser de fato irracional. Nós não somos assim. Não é assim que funciona com a gente. Não pode ser assim. E se está funcionando assim com você, está tudo errado. Então, quando a gente pensa, esse gráfico ele vai dizendo, né? Primeiro tem uma atração, depois vem insatisfação. Então, olha o exemplo lá que nós tivemos de Davi com Betseba, ou de Amon, né? Com Tamar, quando você pega nas escrituras. Depois vem uma fixação, você fica fixado naquilo lá. Depois, além disso, o que acontece? Você fica ingrato, porque nada está certo, tudo está errado, e ingrato você que é casado vai ficar ingrato com a sua esposa, porque você tem uma imagem mental diferente, distorcida, fantasiosa, cheia de Photoshop, e vai achar que é isso. Tá?
entra o descontentamento, entra de novo na obsessão, aí volta para ficar atração, e você não sai dessa. Você fica alimentando e fica nessa cobiça, nessa escravidão, o pecado continua a dominar o seu corpo mortal, e você fica girando nisso, e fica girando nisso, e não sai disso. É lógico que eu vou dar a solução, né, gente? Vou mostrar nas escrituras as soluções para isso tudo, tá? Consequência também, há uma desconfiança muito grande. O ato de traição no casamento, ou seja, em qualquer relacionamento, quer seja no namoro, no noivado, se há uma traição, ocorre a desconfiança. E quando ocorre a desconfiança, para restaurar essa confiança, gente, não é fácil. Mateus vai dizer, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. O nível de Cristo é alto. O padrão é alto. O padrão não é baixo. O padrão está lá em cima. O padrão que o Senhor Jesus coloca... Passa a lista para mim aqui. O padrão que Cristo coloca é alto. E muitas vezes tem algumas mulheres equivocadas que normalmente eu trato os homens e a Rose trata as mulheres. Algumas mulheres equivocadas falam assim, mas foi só uma queda que ele teve. A Rose vai para esse texto. Aí quando a mulher cai em si, fala, uau, o problema é bem maior. Sem dúvida o problema é bem maior. E às vezes ela está tentando minimizar a responsabilidade do cara. Porque eu não sei. Porque Deus não minimiza. Deus, quando mói, mói direitinho. Então, quando a gente pensa, né, a desconfiança, gente, eu vou te falar, o perdão que a esposa dá, ela até concede o perdão. Mas restaurar a confiança tem sido, nos meus últimos aconselhamentos, a área mais difícil. A mulher. E aí é interessante, porque o meliante, o que ele faz? Ele tenta ser o super marido. Ele nunca nem pôs o lixo no lixo. Agora ele tira o lixo de casa, põe na rua, troca a lâmpada. Querida, você pode comprar o que você quer. Você acha que é isso que a mulher quer? Porque ele tem que a todo custo tentar reconquistar a confiança da esposa. Não é por aí. Então esse é um processo longo e demorado. Nos casos que ocorrem adultério, nos casos que ocorrem entrada em internet por longo tempo, ficar na promiscuidade de homens, por baixo, uns 6 meses de recuperação. Por baixo, quando recupera. É um tratamento longo, demorado, mas eficiente nas Escrituras. Desconfiança também, por quê? Um autor vai dizer que o sexo foi planejado para ser o último elo da corrente de intimidade. Então, o que acontece é que o sexo é para ser, e para você que são solteiros aqui também, isso vale para você. Lembra que nós falamos de intimidade? A intimidade com o cônjuge. Não é antes do casamento. Quer seja por namorada, noiva, ou seja pelo hoje agora, inclusive, tem as máquinas, né? No Japão, então, o pessoal está casando com máquina, com robô, com boneca. Para não ter o quê? Para não ter conversa, para não ter diálogo. Então, quando a gente olha, Paulo indicando que o sexo é o produto de uma expressão desse amor, dessa união. Só que na nossa sociedade, totalmente deturpado. Quando pessoas falam assim, vamos fazer amor, ou vamos fazer sexo, são coisas diferentes. Então a sociedade acha que sexo é amor, não tem nada a ver uma coisa com outra. O sexo é uma expressão do amor, de intimidade entre o casal. Fora disso, é bobagem. Vamos ao intervalo, né? Já que tocou a sirene, tem bastante assunto aqui, né? Vamos lá.
No intervalo aqui, eu fui abordado com... Eu tenho que pôr mais um gráfico de pizza aqui, tenho que pôr mais um item aqui. Fui abordado por um homem da lei que falou, o próximo daqui seria criminalidade. E é verdade. Tá? Essa semana mesmo foi pego uma turma aqui em Campinas com pedofilia. Então entra também nesse ramo aí, né? Além de tudo isso daqui, ainda vira criminalidade. Muito boa a contribuição. Desconfiança, nós falamos. E também tem outra questão que é levantada das mentiras que se acreditam, tá? Que mentira? Não estou fazendo mal a ninguém, só eu estou envolvido nisso. Mentira. Se você é funcionário de uma empresa, e muitas das empresas hoje têm mandado embora funcionários porque tem o abuso da pornografia. Aí perguntaram, mas como descobre? Descobre porque se você está usando um equipamento da empresa, ela coloca como chama ali? Um guardião ali, um negócio que Então não estou fazendo mal a ninguém. Não faz para sua esposa, para os filhos? Será que não faz? Né? Está tudo sob controle, eu paro na hora que eu quiser. O Ivan estava compartilhando de um jovem que perdeu o emprego, perdeu a escola, de manhã, de tarde, de noite, de frente ao computador, não levantava nem para ir no banheiro, fazendo as garrafas PET perto. Você acha que para a hora que você quer? Não para. Não para não, né? Evite os problemas de relacionamento. Então alguns vão dizer o seguinte, então, eu prefiro com a máquina, porque assim eu não tenho que dialogar, não tenho que conversar, né? Eu não tenho que discutir a relação e coisas assim, pelo menos com a máquina está tudo resolvido. Será? Prazer imediato causa menor dificuldade. Outra mentira. É um prazer imediato? Sim, como a gente viu naquele vídeo. Mas ele vai trazer muitas dificuldades. Meu conforto e prazer em primeiro lugar. Essa é uma visão totalmente equivocada do que Deus criou o sexo. Se você ver a narrativa de 1 Coríntios, capítulo 7, o homem não tem poder sobre o corpo dele e nem a mulher sobre o corpo dela. Olha só como Deus faz as coisas perfeitas. Mas aqui é meu conforto e meu prazer, e então é o que vale. E nós vivemos uma sociedade assim, que o que vale hoje é meu conforto, meu prazer e o prazer pelo prazer. Está bem equivocado. Se contar a outros, eles não vão me entender. Né? Depende para quem você vai contar. Mas você tem que procurar. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que encontrar pessoas sábias que vão poder ajudar. O que a Bíblia diz sobre impureza sexual? Vai, só mais um tópico para lá. Tem uns que falam, é melhor ou menos pecado eu acessar pornografia e me satisfazer assim do que eu ter que pular cerca, trair minha mulher. Então, essa eu vou ilustrar já isso aí. Oi, fala, Lucas. E um comentário sobre o primeiro ponto, não sei se foi citado no começo do vídeo, no começo do canal aqui, mas sobre não estar fazendo mal a ninguém, você também está fazendo muito mal, indiretamente ou diretamente, às próprias atrizes e atores. Você está sustentando essa indústria. Você está sustentando essa indústria. Tá? Você é um co-participante disso daí. Você está ajudando os caras continuarem a crescer. Né? E sobre esse ponto seu eu vou falar já. Eu não faço mal a ninguém, eu sozinho. Quem lê 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8? O texto é grande, eu vou ler. Vai. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebemos, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Olha a dica aqui. Como é que você deve viver e agradar a Deus? E efetivamente estáis fazendo. Continuais progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quanta instrução nos demos da parte do Senhor. Pois essa é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus em primeiro lugar? Quantas vezes você escutou pessoas falar assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Qual que é a primeira? A vossa santificação. Você ser mais parecido com Cristo. Nesse processo de santificação.
que vós o quê? Abstenhais. Do quê? Da prostituição. Essa igreja em Tessalônica era uma igreja grega que tinha os padrões e costumes gregos que estavam sendo se convertendo. Então existia o panteão grego que tinha deuses que eram voltados à área sexual. Era uma cidade extremamente influenciada. Então o que ele vai dizendo é, olha, você tem que sair disso. E aí a palavra para prostituição é porneia. E ela significa tudo isso. E os desejos, mais uma vez, a epitomia. E que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, Paulo quebra também aquela visão distorcida dos gnósticos que não interessa o que você faz com o seu corpo material, que não interfere no que o seu espírito pensa. Mentira. Essas coisas estão juntas. Não tem como separar isso. E não, ele vai dizer, não como os desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Então a ideia de defraudar é lançar uma expectativa que você não pode cumprir. Isso é muito perigoso para aqueles que estão noivos e namorados. Ou muitas vezes você não está noivo e namorado, mas você se aproxima das garotas, ou as garotas se aproximam dos rapazes, insinuando coisas que não vai poder suprir. Então aqui se chama defraudar, lançar algo que você não vai suprir. Porquanto Deus não nos chamou mais uma vez para quê? Para impureza. E sim para quê? Santificação. De quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim é Deus, a Deus. Então veja bem, quando você nega essas verdades, você não está falando, porque alguém da igreja falou isso, aquele cara que é moralista falou assim, não. Você está negando o Senhor. E entrando naquele ponto sobre a impureza, outro texto muito rico é quando diz em Tiago. Quem pode ler esse? Nós lemos parte dele no começo, nós vamos ler inteirinho. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso, então o apóstolo Tiago aqui, Tiago nos ensina o quê? Ninguém, ou seja, está falando, existe um grupo de pessoas, para quem está dirigindo isso. Vai ser tentado ou pela própria cobiça ou desejo ardente, vai descendo a escada. Você é atraído e seduzido, ou seja, a ideia de um animal que é colocado uma armadilha e colocado uma isca ali dentro, e aquele animal é atraído, ele é pego, né? Ele é atraído e seduzido. Depois gera o quê? Pecado. Ou seja, o pecado é consumado. E o pecado consumado vai levar o quê? Morte. Que morte é essa? Às vezes é morte física. Você mexer com a pessoa errada, né? Você se engraçar com a mulher de outros, aquele outro pode tirar e vir tirar satisfação com você. Você pode entrar também numa, como alguns malucos que ficam viciados de tal profundidade na pornografia que fazem manobras ou coisas que chegam a levar à morte. Dizem lá que aquele artista lá, o David Carradine lá, que era o Kung Fu, morreu desse jeito. Para ter mais prazer, o cara se asfixiava. Leva à morte física. E também leva uma morte longe do Senhor, muitos. Né? Talvez se a salve em Cristo Jesus, vai para o céu, vai, mas a sua vida aqui fica uma vida como um morto-vivo. Então nós temos que pensar que não é só, como disse, não faço mal a ninguém, não acontece nada. Ninguém é prejudicado. É melhor eu fazer aqui na tela porque não vai ter consequências. Mentira. Mentira.
tem as suas ramificações e são grandes. Mas nós temos que parar. O autor vai dizer, se o autor é muito bom do livro O Homem Bíblico e principalmente o seu apêndice do livro. Se você não quiser ler o livro inteiro, lê só o apêndice. O apêndice dele é sobre cobiça. É um dos melhores materiais que eu li sobre cobiça. Ele trabalha tanto cobiça no âmbito geral, mas bem aplicado à questão de sexual também. O pensamento cobiçoso já é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Pensamento. Mas se tolerado, dará início ao pecado da cobiça. Então só está pensando. E depois gera o pecado. Se nossos pensamentos não forem disciplinados, progredirão para o pecado externo. Está vendo? O gráfico ali de coisa? Por enquanto estava só pensando. Depois vira um pecado. E depois vira externo. E a cobiça sexual não é satisfeita até que o pecado sexual alcance sua completa satisfação egoísta. Então, quando nós olhamos, eu acho que deu para esses poucos slides aqui, ver o tamanho do problema. Agora, se saindo daqui só com o problema, vai ser chato, né? Então, eu preciso dar a solução. O que essas escrituras vão dizer para nós sobre a solução para isso? Primeiro, muitas vezes, tem uma reação imediata. As pessoas têm uma reação. Quando chegam a essa questão, ela tem uma reação que, na realidade, é reagir ou ter uma ação contrária, mas é uma questão mais emergencial. Ela reage. Ela vê que ela está indo para esse caminho e, como eu disse, infelizmente, eu não vi ainda ninguém chegar e falar, olha, eu estou sendo muito tentado nessa área, eu queria ajuda. Normalmente a pessoa vem depois que o estrago tá feito, né? Que o lar está arrebentado, que os filhos estão não entendendo o que está acontecendo, quando foi mandado embora, né? Quando está sendo ameaçado por outros, e assim vai. Mas a primeira reação que tem, essa pessoa precisa confessar os seus pecados, né? 1 João 9, se confessar os nossos pecados. Ah, mas esse pecado não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Se Jesus Cristo resolveu a nossa condenação eterna, qual pecado não tem? Todos os pecados têm. Precisamos confessar. Esses dias parei com um material sobre arrependimento fantástico. Não dá tempo da gente conversar aqui. Quase 9 itens do que significa de fato arrependimento. Arrependimento é muito simples. Você só vê a atitude que Pedro teve e a atitude que Judas teve. Judas teve só remorso. Pedro, de fato, teve um arrependimento genuíno de ter negado o Senhor Jesus, né? E outros personagens. Você precisa escolher alguém confiável, capaz que vai te ajudar. Não adianta um cego guiar outro cego, tá? Não vai levar para lugar nenhum. Então você precisa de alguém que é capaz, que sabe, que já passou por essa situação. Um dos livros bem interessantes que tem nesse material, depois eu tenho uma lista de material aqui, chamado Finalmente Livres. E esse autor, ele fala, no final ele revela, né, que ele era o personagem do que ele citava no livro, né? Teve muitos anos envolvido com pornografia, né? E você precisa voltar a uma vida devocional. Essa é a primeira reação que se deve ter, sadia, sábia, esperada. Mas tem outras reações também que são preventivas, e aí que eu acho que é interessante. Tem algumas reações, soluções preventivas, que é de fora para dentro. Tá? Ou seja, vou me afastar do mundo. Então eu vou para um mosteiro, porque lá não vai ter ninguém para me pecar. Vou para o alto da montanha e ficar sozinho. Será? Você levou sua cabeça junto. Você vai pecar. Tá? Ah, eu vou fazer autocontrole. Tomar banho frio, vou acordar às 5 da manhã, correr, morrer de pedalar, vai dar certo. Né? E eu vou evitar a pornografia. Vou pôr tarjas para todo lado, vou pôr alertas. Tudo isso é bom? É bom. Resolve? Parte resolve, mas não todo. A sociedade, e se você for pegar conselhos na área humanista, eles vão falar para você fazer essas coisas que nem o cara do livro. Leia bons livros, faça amigos, pratique um esporte, é tudo bom isso.
mas não resolve. Isso está muito parecido. Uma certa oportunidade, eu estava de férias e fomos passear no litoral catarinense, e fomos numa pizzaria e o cara tinha um guaraná lá, e o nome do guaraná era esse aqui, ó. Pureza. É a mesma coisa que você tomar guaraná pureza e achar que você vai incorporar a pureza. Grande mentira. Não era puro de forma nenhuma esse guaraná. Era a quantidade de açúcar que tinha, era violenta. Então, muitas vezes tem gente que acha, se eu fizer essas coisinhas externas, eu resolvo o meu problema. Não resolve. Porque você precisa trabalhar na solução de dentro para fora. Tá? Primeira solução. O texto vai dizer, nós já lemos esse texto, ali fala, cumprir a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Segundo, buscar santificação. Esse processo de santificação, ele é crescente na nossa vida. Você começa com esse processo de santificação, tá? Quadro branco. Quando você se converte, e você vai subindo nesse processo. Tem horas que você dá umas patinadas nele, né? Mas a ideia é você vai subindo nesse processo de santificação. Até o dia que você vai encontrar com o Senhor lá no céu. Esse processo precisa ser crescente. Não acredito em santificação assim. Não acredito. Acredito aqui. Passo a passo. Dia a dia. Na sua leitura, na sua oração. Outra coisa, andar nas instruções recebidas. Por exemplo, você recebe muita instrução. Bom, vocês estão nessa sala. Vocês participam de culto. Você participa do discipulado, escola bíblica. Você lê as escrituras. Então você tem muita instrução. Estava lendo um artigo bem interessante, o Marcelo Berto escreveu, fazer propaganda dele aqui, sobre Jonas. Ele falando que ele tinha um conceito onde a ortodoxia precisa se tornar prática. Ele tinha na cabeça dele a ideia que Deus era um Deus bom, justo, misericordioso. Só que ele tinha que colocar na prática. E para Nínive avisar aqueles bandidos lá. Então nós temos muitas vezes, Deus quer a minha pureza, a minha santidade, o meu andar com Ele, em retidão, em justiça, honrar o meu lar, honrar minha família, honrar os meus amigos. Mas como é que eu coloco isso na prática? É duro juntar, mas nós precisamos juntar. Porque senão você fica só com os conceitos bonitos lá em cima. Deus é santo, justo, puro e quer a minha santificação, mas você não faz, não abre nem as escrituras. Não lê, não se dedica à oração. Colossenses vai dizer o que nós temos que buscar. Aonde que nós temos que buscar? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas do alto. Eu não consegui ainda ver alguém que está pensando nas coisas do reino de Deus se envolver na pornografia, se envolver em adultério. Ninguém também acorda de manhã e fala assim, ai, hoje eu estou disposto a adulterar. Não. É um crescente. Assim como cresce em santificação, cresce o pecado do outro lado. Uma vez, uma aluna que eu tive aqui na classe de adolescentes, ela falou assim, tio, posso contar uma história? Pode, vamos ver, né, que história que vem, né? Ela falou assim, minha mãe contou uma história assim sobre vida devocional. É como se fosse um pianista tocando um piano. Ou um aspirante a pianista. Se ele um dia ficar sem tocar o piano, só ele sabe que parou de tocar o teclado, ou o piano, ou o violão. No segundo dia, a mãe dele descobre, puxa, mas faz 2 dias que você não toca? No terceiro e no quarto dia, os vizinhos começam a descobrir. Aí ela falou assim, então vida devocional assim, o primeiro dia que você não faz sua vida com o Senhor, a sua leitura, oração, confissão, meditação, escutar boas músicas, quem descobre? Só você. Só você sabe que não fez. E o Senhor sabe de todas as etapas, tá? Mas só você sabe.
No segundo dia, quem descobre? A esposa. Por quê? Você deu uma cotovelada, você respondeu grosseiro, os filhos percebem. No terceiro, quem começa a interferir? A sogra. Ah, não, a sogra não entra nessa parte. Os vizinhos começam a descobrir as suas atitudes, os seus colegas de trabalho. Está vendo? Então a gente precisa voltar, buscar as coisas do alto. Se você não sabe ter uma vida devocional, procura o pessoal aqui da liderança dos homens. Eu quero ser aplicado a ter uma vida devocional com o Senhor. Tem bons materiais. Tem um material que é fantástico, chamado Bíblia. Abre. Não sei onde abrir. Começa a ler Provérbios. Começa a ler Salmos. Vai tomando gosto. Vai orando, vai confessando. Buscai as coisas do alto. Andar no Espírito. Gala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Então a ideia de andar, você chegou até aqui, acho que todo mundo chegou andando, ninguém chegou rodando, né? Mas qual que é a ideia de andar? Você não para pensar para andar, para. Você fala, eu vou daqui ali. Você não fica assim, não, agora a perna direita muda, agora a perna esquerda, o braço direito... Você não... É algo automático. Agora, quando se anda no Espírito, tem que ser algo assim. Agora, o que tem que estar dentro do seu coração? O Espírito tem que estar ativo. Por isso, como é que você deixa o Espírito Santo ativo? Se alimentando mais das coisas de Deus. Porque se você não faz isso, o que o mundo vai jogar? Vai jogar outras coisas para você alimentar. Só sujeira. Né? E aprenda também algo muito interessante que tem nesse pecado, que eu descobri por longo do tempo aí. As pessoas são extremamente egoístas. Pessoas que se envolvem em pecados sexuais são extremamente egoístas porque elas estão buscando o quê? O seu prazer. Estão buscando o como eu vou ser feliz. Eu preciso ser feliz. Ao invés de resolver a relação muitas vezes com a esposa, não. Eu preciso ser feliz, então eu vou me satisfazer de qualquer jeito. Então aprender a amar, os textos que estão aqui, você pode ver depois, leva tempo. Mas você começa a se doar mais para o outro. Você não busca mais os seus interesses. Oi. Com certeza. Sempre tem. Um pedaço tem. Um pedaço ele justifica. Né? Se em alguns dos aconselhamentos o homem jogar a culpa na esposa, por isso que ele correu para a pornografia. Normalmente, isso daí sabe vem de onde? Lá de Gênesis. Né? O que você fez, Adão? Não, foi a mulher. Começou lá esse negócio. Então nós vamos fazer isso. Agora, achei interessante que dos últimos 2 aqui dessa última temporada, né, eu falo por temporada, né, os caras vieram e veio com uma atitude boa nesse sentido, pelo menos nesse sentido, né, falaram assim, a minha esposa não tem culpa de nada, eu é que fui um pilantra mesmo, eu é que fiz isso mesmo, ela tem cumprido com as suas responsabilidades dignas de esposa, de mulher, e aí também aumenta mais a culpa, que é bom, tá? Uma hora tem que ter essa culpa saudável, o cara sentir culpado mesmo para tratar isso aí. Mas já teve casos de nego jogar a culpa e falar, não, é ela, pô, você não conhece minha esposa. Eu falei, ainda bem, nesse campo eu não quero conhecer. Mas não tem nada a ver com isso. Agora, você foi o marido esperado? Você foi o marido, quem não sabe o que é ser marido aí, compra aquele livro, né? Maridos em Busca da Excelência. Tem um capítulo especial que ele fala como o homem deve tratar a mulher. Gente, é fantástico ali. Toda hora que eu paro ali, eu falo, nossa, como eu estou longe disso ainda. Né? Mas a gente precisa. Então tem, a culpa é disso. A culpa você não sabe o ambiente que eu trabalho. O ambiente é tão tóxico. Nossa, hoje é a palavra da moda. Né? O chefe não pode pedir um serviço para você que é tóxico. Você não, dá um relatório, não, isso é tóxico demais. Meu papel não... Tudo não pode. Né? E vocês... tem que mudar essa realidade. Porque essa classe é a classe do quê? Homens, né? Então, cara, para que assim, mimimi, nhenhenhen, ai, coitado. Cara, encara de frente. Ah, não tá bom o emprego? Muda então.
Mas saiba que outro vai ter isso também. Mas aí vem jogando a culpa. O trabalho é puxado, então eu vou para pornografia. Outros vão para drogas. Outros vão para o álcool. Para desestressar. Né? Mas o nosso assunto hoje é na área de pureza. Né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha, Salmo 119 já fala que tinha um problema de guardar o coração puro. Está vendo como isso não é novidade? Observando segundo o quê? A Bíblia. De todo o coração busquei, não deixarei, e não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a palavra do meu coração para não pecar contra ti. Um dos exercícios mais fantásticos que existe é dar para aquela pessoa que está sendo aconselhada o memorizar das Escrituras. A gente jogou isso por terra. Quando vier alguma situação, alguma tentação, e você vai sair daqui, você vai pegar o carro, você vai cruzar talvez uma região em que você vê mulheres com roupas sensuais. Vai. O que você vai pensar? Vai vir isso na sua cabeça? O que você tem lá para pensar? Não tenho nada para pensar lá dentro. Cadê aquele versículo bíblico que eu decorei hoje? Para me manter puro, guardar meu coração. Por isso você precisa memorizar as Escrituras. É uma arma fundamental. Se a gente não faz isso, o mundo está mandando fazer isso. Estava lendo um livro esses dias chamado Nação Dopamina. Livro de uma escritora secular. E ela trata com um cara na área de pornografia, mas o cara inventou até uma máquina para fazer masturbação. E ela ficou de cabelo em pé, porque ela é uma psicóloga, como eu vou aconselhar esse cara? E aí, um determinado dia, ela percebeu que o cara era um religioso. E ela falou, quando vier aquele pensamento na sua cabeça, você cai de joelhos e reza. Gente, a ímpia, a pagã, está dando conselho bíblico para o cara. E nós não fazemos isso. Para o cara resistir àquela tentação. E ele vai trabalhar justamente com essa ideia, ela trabalha com essa ideia da dopamina do filme, né? Do filme que a gente assistiu, de ela ativar e a pessoa querer cada vez mais. Em vários vícios ela trabalha. Mas então veja, de que maneira o jovem pode guardar puro, o velho, isso não é só para jovens, isso não tem idade, gente. Como eu disse, começa com os jovens, às vezes com 10, 12 anos, com o homem, e vai até os seus 90, 100, até morrer. Tem um episódio de um homem que já estava velho, senil, na cama, com dificuldade de sair, de se locomover. Uma das filhas foi visitá-lo. Ele estava na senilidade dele, mesmo assim ele quis apalpar a filha. Você acredita num negócio desse? Esse é um homem ímpio, ainda bem, né? Mas isso não tem idade. Outra solução, processo de santificação também, na palavra, o Senhor Jesus diz claramente, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também não sou. Não peço que tires do mundo, mas que guardes do mal. Eles não são do mundo, também como eu não sou. Santifica-os na verdade. Opa, o que é a verdade? A palavra de Deus. Então nós precisamos, nesse processo de santificação, santificação sem as Escrituras não funciona. Tem que ter as Escrituras na jogada. Para você pensar, para você orar as Escrituras, para você meditar nas Escrituras. Também um autor vai dizer, o sexo é um ato espiritual e não apenas biológico. Foi o que eu estava dizendo para vocês. O problema essencial não é como lidar com o nosso impulso, mas como santificar o nosso coração. Alguns querem uma solução que não envolva submissão ao Espírito Santo. Esse é o único caminho. Se você não tem um relacionamento genuíno com Deus, não anda nesse processo. Tá? Continuando nas soluções. Primeiro, não vai dar tempo de ler as passagens, porque eu quero continuar aqui. Reconhecer que você é vulnerável. Ah, você é vulnerável. Você não é... Lembra? Aquele que pensa que está em pé. Então você acha que você está bem e não está.
Se cuida. Humildade para reconhecer quando você peca. Destacar o outro e não a si. A ideia é, eu preciso me doar mais. Prestação de contas. Você precisa prestar contas a alguém. Como anda o seu uso de internet? O Neto deu uma aula fantástica para os pais e adolescentes semana passada. Assista essa aula sobre o uso de internet dos seus filhos e a sua também. Quanto tempo inútil a gente gasta com aquilo. Você precisa também ter um coração e mente tratável. Muito bem, legal, você tratou os seus pecados, mas aí você precisa o quê? O seu carro é 0 km, tá bacana, você precisa fazer o quê no seu carro? Manutenção. Aí vem manutenção. Encharcar pela palavra de Deus. Lendo, orando, meditando, memorizando. Prestação de conta. Evitar situações gatilhos. Você sabe que você, ao entrar no seu computador, você é muito tentado. Começa orando, começa meditando. Também que página que você está entrando. Fique esperto. Outra coisa, não deixa... arrancar o olho não significa literal, tá, gente? Como eu disse, teve um santo do começo do século que ele se castrou porque ele falou, agora não é isso. Mas como é que você faz isso? Talvez o seu acesso é muito WhatsApp que você recebe de lixo, sai dos grupos. Você está na rede aí, no Instagram, na coisa, e só vê lixo, sai desse lixo. Se você não sabe se controlar, sai. O certo é você ter um controle saudável. Né? Também bons livros de apoio para vencer esse hábito. Espero que não seja ainda um hábito contínuo. Mas você tem bons livros de apoio. Tem muita literatura boa em português. Terá que perder ou sair de um emprego. Teve um dos casos, o cara tinha um cargo de alta gerência. Um bom salário. Futuro promissor. Mas ele tinha relacionamento com a secretária dele. Ah, você fala cara do mundo? Não, gente, crente. Sabe? Crente. E muitas vezes as empresas estão mandando embora. Por quê? Porque é um testemunho péssimo. O que esse cara vai estar divulgando? Conquista da confiança da esposa. Né? Por exemplo, como é que você conquista? É um longo processo? É. Você vai ter que conversar, vai ter que mostrar. As esposas ficam desconfiadas. Porque normalmente, tem aquele versículo bíblico, eu não consegui localizar na Bíblia, mas é uma verdade, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Não é versículo, viu, gente? Mas é um fato. Muitos dos caras têm os aparelhos deles, celulares e tal, espelhado com a esposa. E os caras estão tão encharcados no pecado que não sabe que às vezes está aparecendo toda a conversa dele nos relacionamentos com outra, no tablet da esposa, no computador da esposa. Então aí perde a confiança. Como é que reconstrói essa confiança? É um processo longo, demorado, mas você está livre, aberto, mostrar, olha, pode olhar a hora que você quiser. As páginas aqui do meu histórico do computador, a senha do celular é igual. No meu caso, a minha senha é a mesma da Rose. A hora que ela quiser pegar o meu celular, eu pegar o dela, à vontade. O que vocês estão vendo também nas telas, né? Nos streams da vida, aí, o que está assistindo? Para que lado está indo? Então, acho que essa é a manutenção. Mas muitas vezes você tem um problema. E aí você precisa sanar. Que são alguns livros, algum material, esse guia de confissão, um material nosso que a gente usa para começar a purificar a sua alma. Um livro muito bom do John Street chamado Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Ed Welch escreve em outro livro chamado Hábitos Escravizadores. O Lambert escreve Finalmente Livre, esse que ele trata quase uma autobiografia. Cosmovisão Sexual Cristã, do Sandy. Sexo e Dinheiro, do Paul Tripp. Deus do Sexo, com Peter Jones. No Altar da Idolatria Sexual, esse livro é muito bom. Guia Bíblico um guia bíblico de aconselhamento de compulsivos por sexo, desse mesmo autor. O Coração do Vício é excelente. Ele não só fala esse livro sobre sexo,
vícios de modo geral, principalmente de drogas e de álcool, mas também se aplica ao vício sexual. O Homem Bíblico, principalmente o Apêndice, do Stuart Scott. Esse daqui é um livro em inglês muito bom, ele custa caro na internet, mas é um devocional de 30 dias, quando você faz na luta para purificação e pornografia. Esse não tem em português. E existe também um material, talvez você encontre ele, que era uma coletânea de aconselhamento bíblico do Palavra da Vida, o volume 4 em especial, ele só trata sobre essa batalha do campo sexual. Muito bem, perguntas, questões que você tenha? Imagina se eu vou perguntar alguma coisa. Fala, Lucas. Na verdade, eu queria só fazer um comentário sobre aquele trecho de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Isso me lembrou uma coisa que eu ouvi bastante fora da igreja, de gente dizendo assim, até parece que Deus se importa e fica olhando o que você faz, com quem que você faz sexo, o que você faz consigo mesmo, e Tessalonicenses é uma resposta. Só ele, né? A Bíblia inteira. Deus se importa com quem você vai fazer sexo. Porque o sexo hoje está banalizado. É tão interessante que quando você olha, por exemplo, as celebridades, elas começam o quê? No relacionamento sexual. Né? E elas começam nesse relacionamento sexual porque para nós, salvos, tem que ser um pouco invertida essa história. Você tem que conhecer a pessoa no campo do conhecimento de vida, vivida, tal, né? Você tem que saber como ela é espiritualmente. Você tem que saber quais são os sonhos e visões que essa pessoa tem. E por último, no casamento, você vai disputar de sexo. Na sociedade, essa pirâmide está invertida. Primeiro eles começam com sexo. Parte espiritual, não tem. Aí vai começar a conhecer. Aí vai ter que pagar as contas junto. Aí termina. Porque até então estava bom, só isso aqui. Era só o prazer. Só que isso daí na sociedade, beleza. O problema é que isso aqui está entrando dentro da igreja. Todo mundo correndo atrás do prazer. Então tem muito a ver. Por que Deus colocou o sexo para ser celebrado dentro do casamento e não fora? Fala, Oscar. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Um casal cristão, se há um problema de infidelidade, que ambos são detectados, descobrem e tudo mais, você acha que é possível voltar à confiança? Você estava comentando que a confiança é muito difícil recobrar, né? E aí a gente lembrando da passagem bíblica que diz que as duas formas de você se divorciar de alguém ou se separar da sua esposa, uma é por morte e outra por infidelidade. Você já viu vários casos em que, havendo uma infidelidade, o casal voltou ao que era antes? Voltou. Então, cicatriz você vai ter, lógico. Cicatriz não sara. Mas a cicatriz... Muito difícil. Humanamente, impossível. Mas não é obra humana. É uma obra divina. É interessante porque dos casos que a gente pegou, num especial, depois que a mulher o cara foi infiel, aprontou pra caramba, teve uma restauração genuína e verdadeira dos dois lados. Digo, esse caso foi de fevereiro até outubro. Eu encontrando o cara toda semana. E a Rose tratando com ela um pouquinho mais. Depois eles refizeram seus votos. Ela chegou a contar para nós que ela não sabia o que era casamento. Ela viveu possivelmente quase 15 anos sem saber o que era um casamento genuíno. E agora ela estava desfrutando de um verdadeiro casamento. Então eu tenho vários casos, né, de restauração genuína, verdadeira. Eu não sei te dizer, mas a grande maioria volta. O texto que dá a abertura para o divórcio ali não é pelo ato em si, tá? Ali é pela dureza do coração da pessoa que foi ofendida, que não quer perdoar. Fala, não vai dar.
Porque todo pecado é perdoável. Todo. Senão a gente faz Deus muito pequeno. A blasfêmia não tem a ver quando você pecar depois de salvo. É antes de se converter. Né? É quando você não chegou lá ainda. Né? Muito bem, vamos orar? Deus, obrigado, porque é um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, com os desafios que temos, com as dificuldades que lutamos. Sabemos que o Senhor colocou de modo saudável em cada um de nós o desejo sexual, mas também sabemos, ó Pai, que eles precisam ser submetidos ao Senhor. Somos criados à imagem e semelhança de Ti, ó Pai, assim nos ajuda no nosso dia a dia a desfrutarmos de termos cada vez mais e buscarmos cada vez mais a santificação e sermos santos, parecidos contigo, ó Pai. Trabalha em nós, trabalha nos nossos desafios, que nós tenhamos uma vida voltada para Ti, crescendo contigo, caminhando contigo de fato a desfrutar de uma vida plena e satisfeita em Ti, ó Pai. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.